pessoal, falar de rejeição. O que é rejeição, certo? Rejeição é a negação de algo ou alguém. É o ato de recusar, resistir a algo, a alguma coisa ou alguma pessoa, certo? E essa rejeição ocorre em nossas vidas desde a fase intrauterina, ou seja, 100% das pessoas da população mundial já sofreu rejeição, já teve esse sentimento de rejeição, ou sofre, e ainda vamos continuar sofrendo. É normal, faz parte. Por que eu falo que a rejeição é um sentimento que ocorre desde a vida intrauterina? Nossa mãe, no momento da gravidez, nós, filhos, geralmente somos bem esperados, somos queridos, A mãe espera aquele filho com muito amor, com muito carinho. Mas em determinados momentos, a mãe sente medo, Sente medo de como vai ser, quando nascer, a dificuldade que ela vai enfrentar, o próprio parceiro, se o parceiro vai ser um bom pai, se a família vai apoiar e etc. Isso, de certa forma, traduz, para a criança, para o feto, para o bebê que está na barriga, traduz rejeição. Ela sente essa rejeição. Mesmo que no mundo real não seja. Esse sentimento de rejeição é experimentado ainda na vida intrauterina, tá? Então, o que acontece? O medo de realizar algo, a insegurança de fazer algo, de tentar algo novo, de realizar projetos, deriva justamente dessa rejeição. Muitas vezes nós temos medo de rejeição, nós temos medos de sermos rejeitados. E é impossível, a gente tem que entender que é normal, faz parte, é impossível agradar a todos. É impossível agradar a 100% das pessoas. Nem mesmo Jesus conseguiu isso. Quem dirá nós? Por exemplo, medo de falar em público. Muitas vezes as pessoas têm medo de falar em público justamente pelo medo de ser rejeitado, pelo medo de não ser aceito. Mas quando ela passa a entender que é impossível agradar a todos, é lógico, é normal. Muita gente não vai gostar do que a gente fala, outros vão gostar mais ou menos, outros vão gostar demais. E quando a gente consegue, de certa forma, ressignificar isso, fica mais fácil, porque a dor some. Quando a gente entende que a rejeição faz parte, a dor some. E qual que é a maior busca do ser humano? A maior busca do ser humano é o amor, é ser aceito, ser amado. Nós sempre buscamos esse sentimento, esse acolhimento no próximo, Ser aceito em um determinado grupo, ser aceito em um determinado grupo social, vamos dizer assim. E um exemplo disso, de busca pelo amor, até mesmo através da dor, da rejeição. Por exemplo, uma mãe, quando ela bate no filho, ela jamais pensa em atribuir dor à criança, nem física, nem de ordem física, nem de ordem emocional. Ela jamais pensa isso. Na verdade, ela tem a ver muito com a rejeição inconsciente, vamos dizer assim, E o que ela faz quando ela corrige um filho, até mesmo às vezes de forma um pouco mais agressiva, com bater e etc. O filho, a mãe ela não quer que o filho passe pelas dores que ela já passou. Por tanto amor que ela sente por esse filho, ela extravasa como? Batendo. Ela não quer que aquele filho passe por isso, passe pelas coisas que ela já passou, Então, a rejeição, ela não é pessoal. A rejeição, ela não recai sobre a pessoa, ela recai sobre o comportamento. Uma pessoa, ela rejeita a outra pelos seus comportamentos, E comportamentos podem ser mudados, E alterando padrões comportamentais, você continua sendo a mesma pessoa. E muitas vezes, aquela pessoa que rejeitou você por determinado comportamento, ela passa a te aceitar. Porque você mudou o comportamento,
Agora, imagina se um grupo social, um determinado grupo social te rejeita, por exemplo, por você ter tatuagens. Aí você vai sentir a dor da rejeição. Muitas das vezes a gente sente essa dor da rejeição. E eu dei um exemplo aqui de tatuagens, mas isso pode ser para qualquer outro tipo de situação. Você pode pensar que esse grupo na realidade não te merece, não merece a sua presença. Você entende quando você ressignifica, a dor vai sumir. Porque quando você não é aceito num determinado grupo, se você ressignifica esse sentimento, você começa a trabalhar, né, esse sentimento dentro de você. E quando você começa a trabalhar e ressignificar, fica muito mais fácil de você conseguir lidar, né, com a rejeição. O que eu quero dizer com isso tudo é que a rejeição, ela existe e sempre vai existir, sempre vai existir. O que a gente deve fazer é saber lidar com essa rejeição, de tal forma que a gente não piore a situação e fique, né, em um ciclo de dor sem fim. Essa é a questão. A rejeição é um sentimento que deriva do medo, da insegurança, né? A pessoa que é insegura, a pessoa da ansiedade. Então, a forma de você lidar com isso é simplesmente entendendo que você nunca vai agradar a todos. Nunca vai agradar. Eu não agrado a todos, você não vai agradar a todos. E tá tudo certo, tá tudo certo. Siga o seu caminho e encare os seus desafios de tal forma que você não prejudique ninguém e se sinta bem com isso. O medo, a insegurança, o sentimento de rejeição, isso não pode te atrapalhar. Você não pode deixar isso te atrapalhar. Faz sentido isso para você? Então, é um pouco do que eu queria falar, é um assunto muito extenso, que eu já falei e não canso de repetir. É uma competência hoje, a inteligência emocional, o gerenciamento de emoções, desenvolvimento humano, é uma competência hoje primordial no meio profissional, corporativo, no meio pessoal, na vida conjugal, com os filhos, com os pais, com irmãos, com amigos. Quando você começa a entender os seus sentimentos, a entender o seu eu interno, o seu eu interior, e você começa a perceber que o seu mundo externo é apenas uma projeção do que você tem dentro de você, você começa a entender as outras pessoas, as reações das outras pessoas, os sentimentos como raiva, tristeza, alegria, medo, amor, né, que é a busca pelo amor é justamente para equilibrar as demais emoções. Quando você começa a entender isso, fica mais fácil, fica mais leve. É isso que eu quero dizer. A rejeição é normal, você vai ser sempre rejeitado em uma situação ou outra e tá tudo certo, tá? Espero que tenha sido claro, que de alguma forma eu possa ter te ajudado a entender um pouco desse sentimento aí que faz parte de todos nós, tá ok? Um abraço e até mais.